Opa, beleza, meu nome é Eduardo e esse é o Conversa 2. E pra quem não sabe como é que funciona esse quadro do canal podcast da Pixelpolis, eu, né, Eduardo, um dos criadores, apresento aqui algumas pessoas, sejam essas conhecidas ou não, pra ter uma conversa, como se fosse, sei lá, um encontro. É como se você tivesse chegado no Tinder, que você viu aquela mina que tem tatuagem na perna de caveira com lacinho e você saiu num encontro com ela pra falar sobre morte, a burguesia e outras coisas. Ou não, se você, sei lá, for mais, sei lá, conservador. Mas enfim, estou aqui hoje com duas pessoas que já participaram do canal. E estou aqui com, o apresentador e diretor não, editor do canal Falando em Liberdade, Gustavo, se presente. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou apresentador, roteirista e editor do canal Falando em Liberdade. Opa. Como é que vocês estão? E também a gente está aqui com outro participante que também participou lá daquele episódio de educação junto ao Gustavo, o Thiago. Se apresenta. Thiaguinho. Oi, eu sou o Thiago, também ajudo lá no Falando em Liberdade. E tudo bem? Tudo bem. Ó, eu sei, mano. Sabe o que é o mais foda de você fazer esse tipo de podcast? É você tentar como posso dizer, se apresentar pra pessoa que você não, como posso dizer, é se apresentar pra plateia que não existe, né? Porque Exatamente. às vezes quando eu tô gravando com, enfim, lá com os caras, fica um clima muito estranho, fica muito robótico e eu odeio isso, mas tudo bem, é um procedimento que esperançosamente ele muda, mas enfim. Bom, na verdade... Cara, eu tenho esse negócio aí, no começo eu tive esse negócio, só que aí eu usei uma tática que o que é? Eu sempre chamo alguém pra ficar perto de mim enquanto eu tô gravando. Então, tipo assim, quando eu erro, a pessoa ri de mim. Quando eu erro uma palavra, ela também ri de mim. Então, assim, parece que eu tô falando com alguém enquanto eu gravo. Aí foi uma tática que eu usei que eu uso até hoje pra gravar meus vídeos. Fora também que o Thiago sempre vê antes. Então, eu considero que o Thiago é o meu primeiro público. É uma boa. É que essa dinâmica que vocês fazem, né, funciona pro estilo de vídeo que vocês... pro estilo de conteúdo que vocês produzem, né, que é algo, como posso dizer, são vídeos rápidos, são vídeos, assim, a grande maioria rápidos, com edição, etc e tal. Então, assim, quem edita acaba meio que mostrando pra outra parte como é que fica, pra ter uma segunda ou terceira visão. Só que no nosso, cara, pra você ter uma ideia, sabe por que eu tenho essa foto aqui no Discord? Por quê? Porque é exatamente a representação de como é que eu fico tendo que revisar 1 hora ou 2 horas de áudio toda semana. É literalmente isso, cara. Eu fico revisando o áudio, eu tenho que ver se, tipo assim, se tem alguma parte que eu tenho que cortar porque ficou... Ou a gente falou algo muito absurdo de ruim, ou, sei lá, teve algum imprevisto, afins e tal. Então eu tenho que editar. E tipo assim, se a gente tivesse que fazer, exemplo, o João ter que revisar 1 hora de áudio pra falar pra mim se ficou bom ou não, após eu ter feito o mesmo, eu não acho que essa dinâmica ela funcionaria com a gente, sabe? Uhum. Não, cara, eu nem questiono esse negócio de áudio. Eu tive uma experiência de edição de áudio essas semanas aí. Assim, é um negócio que eu não desejo pra ninguém. Aí eu falei, não, deixa eu voltar pro meu Chroma Key, que é o que eu entendo. Áudio não é comigo. Áudio é uma bosta mesmo. Aliás, falando sobre Oi, diga, perdão. A gente fez um vídeo conversando com os candidatos a vereador e no segundo vídeo deu vários problemas ao longo do vídeo. Tipo assim, o áudio de um não funcionava, aí teve que recarregar. E aí, tipo assim, você assistiu 50 minutos ali, ia editando, aí você esquece, aí você volta. Nossa, é complicado. É um complicado, inferno. desejo pra ninguém. É um inferno. Aí eu falei, eu volto pro Chroma Key, que é melhor.
Então, falando sobre a dinâmica de vocês, né? Tipo, isso daí que vocês falaram, né? Que recentemente, essas semanas pra trás, vocês fizeram alguns vídeos, né? Acho que foram 3 até agora, sobre o que é ser um vereador, aí abre espaço a ideologia lá do cara ou da mina, né? E Sim, mesmo. eu vi ambos os vídeos e eu achei como posso dizer? Eu achei a ideia muito legal, principalmente porque vocês dois são, como posso dizer, adolescentes e é incomum a gente ver pessoas da idade tipo assim, da idade nossa, né? Já que a gente tem a mesma idade quase, fazendo um conteúdo assim, se engajando na política dessa forma. Então, tipo assim, eu quero saber mesmo, de verdade. Cara, como é que vocês aguentam? Tipo, o que Começa aí, motiva? Thiaguinho. É Ah, que a motivação minha e do Thiago eu acho que é diferente. Fala aí então, os dois. Thiago. pode começar, Gustavo, pode começar. Cara, o pior, eu não sei falar da onde que vem a motivação, Hum, mas eu acho que é por conta que hoje em dia, eu acho que os adolescentes estão mais engajados politicamente. Então, assim, você vê no Twitter, você não vê mais a galera tipo, brigando porque, sei lá, o São Paulo ganhou do Corinthians. Ou não, hoje é tipo assim, não, feminismo, não sei o que, liberalismo, não sei o que, imposto é roubo. hum, Aí, tipo assim, eu tenho, logicamente, a minha posição politicamente, só que eu tipo, não gosto de ficar expondo ela no canal. Que eu gosto de ter ali um espaço isento. Por isso que a gente até chamou 2 candidatos de diferentes ideologias. sim. Mas o que me motiva com certeza são as pessoas. Às vezes você vê aquele debate seco no Twitter, e tipo assim, da galera debatendo, mas assim, você só vê ela reproduzindo a fala de uma pessoa. Tipo assim, vamos pegar alguém de direita, fica reproduzindo o que uma mãe falou. Aí você vê alguém de esquerda, fica reproduzindo o que o Boulos falou. E tipo assim, aquilo, às vezes, eu, tipo assim, não questiono essas pessoas, porque por vários motivos, elas podem ter os motivos delas de não querer pesquisar, de não saber pesquisar. Aí, esse tipo que me motiva, porque eu queria mostrar para elas, tipo assim, que você não precisa reproduzir as falas das outras pessoas para você ter a mesma opinião que elas. Beleza, você tem a mesma opinião que uma mãe falei. Então, sei lá, você já ouviu falar de Milton Friedman, que é um dos maiores economistas liberais que esse mundo já teve? Uhum. Beleza, você curte o Boulos? O que você acha? Vamos ler Karl Marx. Tipo, da onde surgiu esse cara? Como que funciona o comunismo? O porquê que devemos questionar o acúmulo de capital? Por que o capitalismo não funciona? Então, aí, a princípio, esse tipo de coisa que me motiva é fazer, tipo, aprender, ao mesmo tempo aprender e passar as pessoas a elas aprenderem também a questionar junto comigo. Entendeu? Acho que é isso. Não sei se deu para entender, mas é isso que me motiva. É fazer as pessoas, independente da ideologia delas, o questionarem e ir mais a fundo, em vez de só reproduzir a fala de pessoas atrás delas, entendeu? Aham, entendi. E, Thiago, qual que é a sua visão disso? Eu super concordo, eu também acho que é isso mesmo. Que normalmente as pessoas acabam discutindo bem raso, assim, né? Elas acabam, que nem o Gustavo falou, né? Não querem ir muito a fundo nas coisas. Eu acho que a gente fez o canal e tudo mais para tentar. Morreu. Eita, Thiaguinho morreu. Aí, Aí, voltou. voltou. Ligação. Eu saí da ligação no meio. Uau! Relaxa, Parabéns, Thiago. relaxa. Palmas. Fala aí. De novo. É, Diga. eu vou falar do começo. Fala. Eu super concordo com o que o Gustavo falou. Eu acho que é bem isso mesmo. De que a gente tenta ali, pelo menos, trazer as coisas um pouquinho mais a fundo e tentar motivar as pessoas para que elas mesmas vão atrás, pesquisem, procurem saber mais, né? Eu acho que é levar um pouquinho de informação. Acho que é por aí. Sim, no entanto, tipo assim, o nosso canal a gente fala que é voltado para educação, mas assim, tem tudo um princípio. Eu até falei pro Thiago, assim, quando a gente foi criar o canal, que o nosso princípio é tentar ensinar política por meio da história,
da filosofia e da economia. Então, por exemplo, a gente começou com a Idade Média, a gente finalizou com um vídeo de feudalismo, explicando as religiões, guerras. Cara, depois do feudalismo vem o quê? Capitalismo. Então aí a gente já aborda para os dias de hoje, entendeu? Então, tipo assim, ali o nosso canal é voltado, todo o conteúdo tem sim algo por trás, que é passar a forma, um pouco da política por trás. Porque, assim, querendo ou não, a política tá em tudo. E as pessoas, assim, mesmo falando, não, política é chato, mas vai lá no Twitter brigar, debater com tal pessoa, discutir. Então, assim, é por conta disso, e isso me motiva demais. E, assim, o nosso canal é sim voltado para a educação, mas por trás a gente quer fazer as pessoas aprender a questionar, sei lá, seja ela de esquerda, seja ela de direita, elas aprenderem a questionar, tipo, de direita. Cara, nossa, vamos reduzir o Estado, não sei o quê, de esquerda. Nossa, o capitalismo falhou. Nossa, olha aqui, ó, no manifesto Karl Marx falou tal coisa. E, tipo, esse tipo de coisa que fez a gente criar o canal e sair daquela nossa bolha do Twitter. Com Sim. certeza foi isso. Cara, então, quanto a isso, eu não sabia, tipo, que era essa... Assim, eu imaginava que seria passar a política, a filosofia, a história e a economia de uma forma, como posso dizer, mais didática. Eu imaginava que seria isso, mas eu não sabia que vocês tinham esse intuito de realmente ensinar alguma coisa, principalmente a política, né? Dado em vista que o homem é um ser político, né? E eu não sabia que era essa a motivação. E, tipo assim, eu acho isso foda. Principalmente porque vocês têm o quê? Eu acho que o Gustavo, ele tem, sei lá, 17 e o Thiago, acho que 15, né? Então, eu acho. Nós dois tem 15. Os dois têm 15? É. Cara, eu pensei que... Caralho, foda. Porra, eu sou mais velho, então, porra, caguei. Enfim, eu sou mais velho, eba. Enfim. Cara, vocês são mais novos do que eu e vocês criaram uma dinâmica e uma iniciativa muito, mas muito à frente do tempo de vocês, ao meu ver. Porque, por exemplo, por que eu acho que eu sou incapacitado, por mais que sim, eu tenha um podcast que fale sobre assuntos derivados, entre eles a política, por mais que eu tenha isso, e que eu goste de falar sobre esses assuntos, eu não me engajo tanto, mas não é por ignorância, tipo, não é porque eu quero me omitir de alguma verdade ou de alguma realidade, mas sim talvez porque isso enche muito o meu saco, sabe? Quando eu tinha a idade de vocês, no caso 2 anos atrás, na verdade até menos, não, desculpa, até mais, né, anos atrás, eu lembro que eu era muito engajado, eu tentava ser muito engajado e eu tentava realmente entender tudo por trás da política, eu seguia vários canais e... sabe, isso me deixou com uma angústia, tipo, isso me deixou tão triste, tipo, nesse período de vida, porque eu tava vendo a quantidade enorme de problemas que a gente, como brasileiro, sofre e que rodeia, né, o nosso país. E não só isso, eu também vi os problemas que ocorrem lá fora, exemplo, os problemas geopolíticos, né? Eu tava vendo a imensidão de complexidade que há nesse mundo e quão chato e talvez até mesmo burocrático principalmente aqui nesse país. E aí eu acabei ficando angustiado, sabe? Eu fiquei aquele adolescentezinho chato que é o típico adolescente que hoje em dia mexe lá no Twitter. E aí eu percebi, né, tipo, quando eu conheci o Heron e o João, entre outros amigos que também fazem parte do nosso canal, né, após uma conversa com eles e após ver o jeito, assim, a dinâmica que é viver com eles, eu acabei meio que me relaxando um pouco mais quanto a me engajar nesse mundo, porque, sei lá, eu sentia que eu tava ficando, sei lá, impotente, sabe? Tipo, tanto é que eu fiz uma zoeira após ver alguns comentários escrotos lá de uma mina que eu sigo,
que, enfim, ela basicamente vive de política. Ok, tudo certo. Hoje em dia eu sei que tem muita gente que faz isso e beleza. Ela é uma, como posso dizer, uma ativista nesse ponto. Só que ela respira isso. E ela respira isso em momentos inapropriados, eu diria. Em momentos que, assim, não é necessário, sabe? Sim. E aí eu acabei até fazendo essa zoeira de que quem respira, quem sente a necessidade de viver isso 24/7, ou seja, 24 horas por dia, é uma pessoa que talvez sofra de impotência sexual. Porque, mano, eu sei que parece muita merda que eu tô falando, mas pensa só. Porque você sofre com todas as ansiedades do mundo, porque você vive esse caos que é o mundo e que você sabe que tem vários tipos de dilemas. E como tu é jovem, tu quer resolver tudo. E a gente sabe que a gente é assim. Eu quero resolver Sim. tudo. Quem dera o mundo fosse realmente utópico, né? Quem dera, mas não é. E aí, Com certeza. como jovem, a gente acaba se envolvendo demais e se estressando demais. E eu acho que isso te dá uma impotência, mas, tipo, na parte de viver mesmo. Tipo, você não quer viver. Ou, sei lá, você começa a ter aquele tipo ah, de pensamento, sei lá, niilista, porque você sabe que o mundo é uma merda e que no fim a gente vai acabar, como posso dizer, morrendo tudo igual, o que aliás é um fato. Então aí você fica. Eu percebi, bom, ao menos o que eu vivi foi algo muito pessimista quanto à política. E eu vejo que vocês estão lidando isso de uma forma muito legal. E eu diria que até que muito otimista. Bom, otimista não, mas é uma forma boa de você lidar e ensinar a política para um mundo como é hoje, sabe? E eu admiro isso. Eu acho que a Então, gente acabou cara, percebendo justamente isso que você falou, de que a gente, por a gente mesmo, a gente não vai mudar o mundo. Não é a gente que vai mudar tudo que tá de errado por aí, mas a gente pode fazer a nossa parte. Talvez tentar passar um pouquinho de conhecimento através das coisas que a gente tenta aprender, tenta estudar, mas a gente fica com essa visão um pouco mais otimista, um pouco menos triste de política e tudo mais, justamente porque a gente sabe, a gente tem a noção que a gente não é capaz de mudar tudo sozinho, né? Mas que a gente pode simplesmente colaborar e tentar fazer um pouco para ajudar. Uhum. E Gustavo? sim. O que você Então, quer falar? cara, tipo assim, eu e o Thiago, a gente já teve, tipo, quando eu e ele, a gente estudava junto, porque a gente é amigo, faz um bom tempo já. Tipo assim, a gente já teve a nossa fase de, tipo, cara, ser chato, ser triste, tipo assim, ver aquele professor doutrinando os alunos e ficar, nossa, bravo, irritado e querer, tipo, não, isso não pode, sabe? Só que aí, de tanto a gente chegar nesse extremo, a gente parou por um bom tempo de política. Uhum. Assim, eu devo ter parado, cara, eu devo ter ficado um ano sem ler coisa de política. Eu acho que em 2019, cara. Foi, tipo assim, um ano que, tipo, putz, eu, sabe, deixei de lado, eu não debatia mais com ninguém. Sabe, a galera vinha perguntar, e aí, Gustavo, como é que você tá em relação à política, cara? Eu falava, putz, eu parei com isso, sabe? Porque em 2018 foi um ano muito polarizado. Então, tipo assim, eu Sim. ia nas manifestações, eu ia em, Você nossa, ia? eu ia nas manifestações Caralho. antipetistas, sabe? Sei. Eu ia lá para participar. Só que depois, tipo assim, eu fui ficando. Aí eu cheguei tanto ao extremo que, tipo assim, chegou meus pais para conversar comigo e falou: Gustavo, você acha que você não tá muito engajado, cara? Você ainda. Você acabou de deixar a sua infância, sabe? Uhum. Tipo, dá uma reduzida aí nesses vídeos que você assiste, nos livros que você tá lendo, sabe? E foi isso que eu, tipo, aí eu parei, aí eu só conversava com o Thiaguinho sobre LOL, mulher e LOL. Não, boa. Assim, na verdade, cara, eu não sabia disso. Obviamente eu não sabia disso porque eu não conheço vocês, mas assim, eu não, assim,
é praticamente quase a mesma coisa que ocorreu comigo, com o Heron e com o João. Assim, o João é a experiência completa do governo. Ele não sabe nada sobre, sobre esses assuntos e ele não quer saber sobre. Então ele é um cara bem alienado nesse aspecto. Mas assim, por exemplo, Isso é bom, isso é bom. É bom pra Daí ele caralho, fica é bom pra triste. caralho, isso mesmo. Mano, Chico Buarque, se eu não me engano, ele dizia que ele queria ter nascido burro. E justamente é por conta disso, porque a gente sofre menos. A gente seria muito mais feliz. Mas enfim, quanto a esses assuntos, foi mais ou menos a trajetória minha. Eu não ia pra algum tipo de manifestação, porém eu me engajava muito nas redes sociais e eu debatia bastante com amigos e amigas. O que me deu essa vontade de conversar sobre vários assuntos. Porque, assim, eu não sou... Assim, eu tenho, sim, os meus ideais aqui e ali, mas eu não me considero em qualquer caixinha, sabe? Eu não me boto em qualquer caixinha que há... exemplo, sei lá... Eu não me boto na caixa de quem é um comunista. Não. Eu sou eu. E ponto. Eu penso dessa forma. Claro que depende do que for. Então, assim, eu vou me moldando, né? E isso foi graças às conversas que eu tive, às discussões entre amigos, entre outras pessoas que eu tive para falar sobre vários assuntos. E aí teve esse período que eu fiquei fora dessa merda, que eu só fiquei conversando sobre LOL também, e sobre anime, e de vez em nunca mulheres, porque a gente não fala tanto sobre isso lá, o que é bem weird, na verdade. Eu acho que, enfim, a gente é meio estranho. Só que aí teve um momento da nossa vida, e aliás foi por isso que o PPP existiu, foi por conta desse momento da nossa, da minha vida, né? No caso, não, desculpa, é da nossa vida, no caso eu, o Heron e o João, que a gente tava numa festa de um amigo, saiu todo mundo, eu tava, só tinha ficado eu e o Heron, o João e outros amigos nossos, né? Que aliás, eles já participaram lá do PPP. E aí a gente começou a conversar. As minas, elas tinham ido tudo embora, só tava a gente, então vamos falar sobre o que a gente bem entender, né? E aí a gente começou a conversar primeiramente sobre mulher, óbvio, né? A gente é homem, a gente vai... É instintivo, Eu não sei porquê, mas é assim, é a vida. E aí, de mulher, cara, e se eu te falar que a conversa, ela começou de mulher, a gente foi pra história, escola, filosofia, a gente começou a falar sobre nazismo do nada, a gente falou sobre Jojo, e depois a gente acabou falando sobre a perspectiva religiosa de cada um e a existência de Deus ou não. Então, de mulher, a gente foi pra existência de Deus. Então, assim, você viu que as nossas conversas, elas sempre acabam sendo muito, como posso dizer, a gente acaba tendo muitas entrelinhas, né? E a gente também acaba variando muito. E eu analisando lá a conversa tão boa e tão produtiva que a gente estava tendo, me veio uma faísca assim, e se a gente gravasse isso? E aí, depois de alguns meses, quarentena, eu tô sem nada pra fazer, aí me veio essa vontade de falar com eles de novo, e aí eu lembrei desse momento, quando a gente começou a falar sobre várias coisas e vários assuntos ao mesmo tempo. E aí eu pensei, caralho, o Flow existe, né? Por que eu não crio um podcast onde a gente fala sobre qualquer coisa que a gente bem entender? E por que eu não mesclo isso com a filosofia, a princípio? Porque a gente fala muito sobre isso de uma forma bem... subjetiva, não é direto, mas a gente acaba sempre enfiando alguns assuntos mais filosóficos a se pensar. E aí veio a ideia do Pixel Polis, que é basicamente a polis grega, só que na internet, né? Que a gente já falou isso aqui várias vezes. Então, assim, foi basicamente quase a mesma trajetória, eu diria. Porque, assim,
Só deu um momento pra mim parar e respirar, que aí eu comecei a me tornar alguém mais engajado, como posso dizer, nesse mundo da política, só que não tanto ao ponto de eu ficar chato. Então, cara, tipo assim, antes eu era bem chato em relação a esse negócio de política. Realmente, foi do jeito que você falou. Eu cheguei a uma extrema e depois eu parei. Depois eu e o Thiago, a gente voltou a conversar sobre isso. Só que aí eu e o Thiago, a gente voltou com opiniões diferentes. No entanto, isso que eu curto no nosso canal. Tipo assim, o Thiago é um socialista e eu tenho uma opinião totalmente diferente dele. É sério? Eu sou um socialista, É exatamente. sério? Não, Foda. não sou. Não, Na minha sério? perspectiva é assim. A minha Por perspectiva quê? é assim. Por quê? Por que que ele é? Não, tipo Não, assim, é que eu brinco. porque. Conta aí, então. Não, fala aí. Não tem nada a ver, é só zoeira. Ah, não, ok, Não tem beleza. nada a ver. Cara, ia ser Não, muito é que, foda. tipo assim, é que tem um meme dele. Ah, Que ele me mandou uma vez um meme falando assim: Gustavo, a sua perspectiva de política. Você. Aí, tipo, o resto. É que tem um quadro muito famoso que daí, tipo assim, você consegue ver se você é de direita, de esquerda e tal. Aí ele me mandou esse quadro. Aí tava, tipo assim, sei lá, um pedacinho com o meu posicionamento político e o resto, o símbolo do comunismo. Aí eu falo pra ele que, na minha perspectiva, ele é um socialista. Ah, tá. Brincando. Ah, tá, ok, beleza. Saquei. Enfim, prossiga. Mas assim, e voltando. Aí a gente, tipo, voltou a conversar sobre isso e tal. E, cara, tem um filósofo que eu gosto bastante, chama Pondé. Luiz Sim. Felipe Pondé. Felipe, sim. Eu acho esse cara demais, tipo assim, é uma das minhas maiores inspirações como filósofo, como professor. Os pensamentos deles eu acho demais. Mesmo em alguns pontos eu tendo, tipo assim, eu discordando dele, eu acho esse cara demais. E teve uma vez que eu li e também vi ele falando que, cara, você consegue sim, você ter uma relação boa com outras pessoas, tendo uma opinião política diferente das outras pessoas. Porque hoje em dia você vê famílias se separando, porque, sei lá, uma votou não sei quem, a outra vai votar não sei quem, não sei o quê. Aí eu discordo de você e tal, questão de religião e tal. Aí ele fala assim, cara, ele falando, vou resumir aqui, né? Cara, isso é besteira. Tipo assim, aí ele conta situações de amigos dele. Tipo assim, nós homens, assim, eu tenho amigos que são de esquerda. Eu sou de direita, eu vivo num ambiente acadêmico, onde é dominado pelo pensamento marxista. E mesmo assim eu tenho amigos, tenho isso, e a galera tem que parar de ser chata. Cara, dá sim para você ter uma conversa com alguém falando sobre questões filosóficas de direita, de esquerda, questionando legalização da maconha, do aborto, e depois você e seu amigo irem sentar no mesmo lugar do bar que vocês estão, conversar sobre futebol, sobre mulher, sobre várias coisas que não precisam desse, Uhum. nossa, desse furdúncio todo, sabe? Sim. E foi aí que eu comecei a pensar, eu tive esse plink, tipo assim, cara, dá sim para falar sobre política. Sim, O que eu ia falar, sabe? a gente pode discordar, mas a gente não precisa se matar. Uhum. É, Bem, eu e o Thiago, a gente passa ali 40, uma hora, 2 horas discutindo um negócio. Sei lá, o que a gente discorda, Thiago? Se, não sei. Há um ponto aí, sim, Religião? vamos supor, religião, Hum. se o Estado deve ou não existir. Qual Beleza, o papel a gente do passa Estado? lá. Qual que é o papel do Estado? A gente passa horas discutindo isso. Só que aí acaba, eu viro pra ele e falo, cara, vamos jogar um LOL? Cara, como é que tá lá? Você tá gostando da amiga da minha namorada? Amiga da minha namorada. E aí, Ah. como é que vocês estão conversando? Aí eu começo a falar esse Hum. tipo de coisa com ele. Então, tipo assim, acaba não sendo algo, sabe? Política pode ser sim algo que não precisa ser necessariamente chato e maçante, sabe? Sei. Você, vou desfazer a amizade e tal. No entanto, falando em liberdade, eu tô puxando amigos para participar que, tipo assim, são comunistas, socialistas, progressistas, liberais, conservadores, tudo para participar porque eu quero que o canal seja um movimento de educação para todas as vertentes políticas existentes. Sim, ele seja uma transparência entre isso tudo. Ele seja como se fosse. Sim, beleza. Então, é basicamente essa ideia que a gente tinha aplicado no PPP. Assim, a gente não foca na política, porque, como eu já disse, cara, eu, o Heron e o João, a gente é física, a gente quer fazer isso da nossa vida.
Mas a gente fez um canal, ou melhor, um podcast sobre vários assuntos derivados. Então, eventualmente, a gente fala sobre esses assuntos. Por exemplo, a gente fez uma live, né, recentemente lá na Twitch, sobre a indústria de jogos e a criação de conteúdo. Era para ser aqui no Brasil só, mas a gente acabou falando mais sobre também em outras partes do mundo, né? E a gente acabou caindo no assunto de política no meio, porque, assim, não dá pra você falar de uma indústria ou de você criar um conteúdo aqui no Brasil sem falar de como é que o governo ele lida com isso, sem falar das taxas, sem falar do quão desvalorizado é, não só no sentido de incentivar, aí vem aqueles papos lá de incentiva a cultura, etc e tal, mas também no assunto de você taxar e você ter um déficit, assim, ter mais déficit aqui do que você teria, sei lá, lá nos Estados Unidos, exemplo. Que, por exemplo, a gente acabou entrando no assunto de que para você publicar o seu jogo lá na Steam, exemplo, você tem que pagar 30% dos seus lucros para a Steam, o que faz sentido, porque ela tá dando a plataforma para você anunciar o seu jogo, só que o Estado brasileiro pega 20%, ou seja, você só fica com 50% dos lucros. Aí você coloca isso daí para uma, assim, numa proporção que a produção do seu jogo que você fez com uma equipezinha que durou 5 anos ou menos, mais alguns impostos que você tem que pagar aqui e ali, outros funcionários que você tem que pagar, etc e tal. Enfim, no fim de tudo, a gente chegou na conclusão de que é desvalorizado aqui e que essa indústria é muito cara para quem quer criar aqui no Brasil. Tanto é que é por isso que a gente não tem tanta a competitividade, etc e tal. E aí surgiu uma divergência no meio do podcast entre eu e um amigo meu, Soli. Porque eu acredito que o melhor modo de você valorizar essa indústria aqui seria também, tá? Abaixando os impostos tanto para quem cria quanto para quem consome. Porque a gente, se mesmo com 40% de imposto, exemplo, num videogame, a gente paga para isso, a gente realmente dá o nosso suor para jogar, que aliás é uma indústria muito forte aqui no Brasil, aliás, uma indústria que não existe, mas ela é importada. Eu acredito que abaixando isso também ajude para a visibilidade e também crie novas indústrias aqui e que novas indústrias venham para cá. E aí a gente chegou nesse embate, porque ele achava que não era só isso, que é verdade, não é só isso, mas assim, eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que o mercado ele lidaria muito melhor se o Estado ele menos impactasse nessa questão. O que acaba o que, aliás, não é só para o mundo dos jogos, né? É para vários outros aqui no Brasil. Bom, no caso, eu acho que tudo relacionado à tecnologia, ao menos, né? Porque a gente não tem essa criação de tecnologia. Então, assim, aqui o nosso projeto, né? Eu diria assim, a gente fala sobre vários assuntos. Semana que vem, aliás, a gente vai falar sobre a desinformação na ciência. Não tem nada a ver, assim, alguns aspectos têm até a ver com a política terraplanismo. Mas assim, a gente vai falar sobre ciência, a gente não fala sobre isso, mas a gente sempre está aberto para falar, para conversar com várias pessoas de vários tipos diferentes de ideologia ou de linhas de pensamento diferente. E, cara, futuramente, quem sabe, eu quero que um terraplanista fale comigo, sabe? Porque eu quero conversar com esse cara, eu quero ver o que esse cara pensa e por que você é um terraplanista, sabe? É isso. E aí? Isso é verdade. Acho que conversar com pessoas que pensam diferente de você é fundamental. Foi isso, porque isso que me impactou demais, cara. Porque eu ficava sempre dentro de uma bolha, sabe? Em 2018 era direita. Aí em 2019 eu entrei em outra bolha ANCAP. Aí, Paulo tipo Cogos. assim, hoje eu... Perdão. Cogos é demais. Ele é um deus. Aí... Prossiga. Aí, tipo assim, beleza. Eu ainda hoje continuo com o mesmo posicionamento ANCAP. Nossa, aí eu admiti no meu posicionamento. Não queria, mas beleza. Continuo com o meu posicionamento. Só que, tipo assim, eu quero ver o que as outras pessoas que pensam diferente de mim têm a dizer. Sabe? Por exemplo, eu assisto um canal que eu gosto bastante de uma youtuber chamada Laura Sabino.
que ela é comunista mesmo. E, tipo assim, ela fala sobre vários temas, sobre, tipo, democracia em Cuba, como funciona um sistema socialista, o que é o socialismo científico, utópico, o socialismo que ela defende e tal. E, tipo assim, então foi aonde eu fui furando essa bolha e querendo ver o que as outras pessoas tinham a dizer. E, tipo assim, e porventura, quem sabe mudar meu posicionamento, sabe? E isso é legal. O Thiago, ele fazia parte do mesmo posicionamento que eu e hoje tá aí, lambendo as bolas do Milton Friedman, né? Então, Mano. Cara, mas assim, eu respeito demais a ideia do Falando em Liberdade. Eu fico muito feliz que vocês deram a oportunidade da gente se conhecer e criar algum tipo de conteúdo junto, né? Porque eu nunca pensei que eu ia, assim, que ao menos no início alguém iria vir assim do nada e falar, opa, vamos fazer alguma dinâmica junto, sabe? uhum. E, bom, na verdade eu tenho agora uma outra pergunta, né, pra gente continuar e logo logo a gente acaba. Eu acho que já deu uma hora quase, mas enfim. Eu tenho algumas perguntas mesmo. Nossa, já Caramba, uma hora? já? Já. Nossa. Não, mas relaxa que a gente vai indo ainda. Bom, eu quero entender mais sobre vocês. Eu quero entender, Gustavo e Thiago. O que vocês pretendem fazer da vida? Porque, tipo assim, eu tenho certeza que é coligado com o canal de vocês. Porque eu sei que vocês gostam mais. Assim, eu sei que vocês gostam desses assuntos, né? Mas vocês Pior que não. pretendem. Bom, eu não sei, né? Mas assim, vocês pretendem de fato entrar nesse mundo, seja da economia, seja da política, seja da história ou filosofia? Acho melhor o Thiago começar porque o dele é mais complicado que o meu. Enfim, prossiga. Thiago. Não. Eu gosto, assim, de verdade, acho que mais até do que de política e tudo mais, eu gosto muito de física, né? E não sou tão bom quanto eu gostaria, não estudo tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto bastante, né? E eu até faria física, mas eu não acho que é algo que vai dar muito dinheiro ou que vai dar muito certo. E eu também gosto muito de computador e tudo mais. E aqui, perto de mim, tem uma faculdade muito boa de engenharia de computação. Então eu pretendo fazer, que é o ITA, né? Caralho, é o Ita? Eu pretendo. Foda. Hã? Brabo. Então eu pretendo fazer engenharia de computação, né? Mas, por mais que eu goste muito, eu também gosto bastante de teologia e tudo mais, mas eu gosto disso pra saber mesmo, Hobby, mas seria tipo um não hobby. é algo que eu queira fazer da minha vida, né? Certo. Pô, legal. Então, Que eu vá fazer da minha vida. Então você tem um ramo mais, assim, você tem uma linha de pensamento tipo eu, porque, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre assuntos filosóficos, entre outras coisas, também a filosofia. Só que, assim, eu não quero trabalhar com isso, sabe? Mas é legal ver Exatamente. é legal ver que tem gente assim no mundo também. E tu, ô Gustavo, o que você pensa em fazer? Cara, eu ainda tô numa complicação que, tipo assim, eu particularmente eu tenho o sonho de ser professor. Só que, cara, eu tenho tem muitas possibilidades de você ser professor de cara da área que você gosta. Eu, por exemplo, meu sonho é cursar direito e ser professor de direito. Então, assim, eu vou ser mais voltado dessa área, da área da pedagogia. Sim, mas educação. também eu tenho o sonho de me formar em história, porque eu, cara, desde criança eu sou apaixonado em história, sabe? Quando eu ia aprender a história dos índios, no primeiro ano, sabe? A minha escola fazia comemoração no Dia do Índio e eu gostava, porque a professora falava e eu aprendia coisas. Então, tipo assim, eu também tenho essa vontade e também tenho outra vontade de também fazer filosofia. Um professor que eu me inspiro muito se chama Clóvis de Barro, que é o que é. O cara, ele quando começou a vida de trabalho dele, ele fez direito. E ele trabalhou com aquilo e acabou sendo professor de direito em uma faculdade.
beleza, ele ficou ali, ele sentiu que ele precisava de algo mais. O que que ele fez? Ele foi fazer filosofia. Aham. E hoje ele é um dos maiores filósofos que o Brasil tem hoje. Uhum. Caralho. Foda. Então, tipo assim, é isso que eu quero ter. Porque, cara, ser professor hoje em dia no Brasil é, tipo assim, você tem que ter muita sorte pra você conseguir ter, tipo, uma renda por mês em que você fala, putz, dá pra viver tranquilamente assim. Ah, é verdade. Isso daí, infelizmente, é um fato. E, Uhum. assim, quanto ao que você falou sobre fazer várias coisas, assim, por exemplo, eu tenho um professor de filosofia, by the way, que ele tem vários diplomas. Ele fez várias coisas ao longo da vida acadêmica dele. Acho que ele tem. E ele não é tão velho, não. Acho que ele tem uns 38 anos de idade. Bom, E ele fez. Ó, pra você ter uma ideia, ele fez matemática, administração, filosofia. No caso, até. Ele fez mestrado, né? É, tanto a graduação quanto a pós, né? Em filosofia. E acho que ele fez outra coisa também que agora eu não lembro. Eu não sei se ele fez alguma coisa relacionada à política, mas enfim. Ah, não, desculpa. Ele fez astronomia, que não tem nada a ver. Mas ele fez várias coisas, vários cursos. Então, assim, cara, aqui no Brasil, você, assim, não só no Brasil, né? Mas em qualquer parte do mundo você consegue seguir essa ideia. E é a ideia de ser um polimata, sabe? Ser alguém que fala sobre vários assuntos. E eu adoro essa ideia. Tanto é que eu queria ser isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que curte física. Eu quero eventualmente, quem sabe, fazer física, porque no futuro eu penso, né, quando mais velho, apenas, né, no caso, quando mais velho, uhum. eu quero fazer, eu quero ser um professor, porque eu acho a ideia de dar aula para alguém muito legal. E eu acho, né, que eu tenha a didática suficiente. Ah, mas eu também tenho ideias de, tipo assim, fazer outros projetos e levar isso também como um trabalho e quem sabe também ganhar dinheiro com isso. Entre elas é esse podcast, a gente vai seguir com ele, se possível, à risca. Claro, é algo secundário, mas é uma ideia de quem sabe se tornar algo realmente visível. E eu também tenho a ideia de empreender no ramo da física médica, porque eu sei que isso existe, principalmente aqui no Brasil, e também em outros países é algo muito requisitado. Então, assim, eu quero. Assim, eu tenho esse sonho de ser um polimata também, porque eu acho essa ideia muito legal, sabe? Eu quero não apenas falar sobre física, mas eu também quero falar sobre outros assuntos. E é legal que vocês tenham essa perspectiva um pouco mais abrangente, porque, assim, pelo menos eu não conseguiria viver numa vida monótona. Eu não sei vocês. Eu não, eu não sei o Sim. Ah, que vocês pensam. Oi, digam. eu acho que eu vou querer, cara, é que eu curto muito, tipo assim, estudar coisas de filosofia, de história, de direito. Então, eu quero viver para isso, eu quero estudar. Eu acho que eu nunca vou conseguir parar de estudar essas coisas. Então, assim, eu quero sempre estar. Se eu terminar uma faculdade, começar outra já, porque eu quero ter novas coisas. Eu tenho esse Sim, tipo de visão. é, Falei. sim, eu total concordo. Mas, por exemplo, a questão de física e de teologia, que são dois assuntos que eu gosto muito, né, que eu estudo bastante. Ultimamente eu ando estudando mais teologia do que física, é, mas eu não quero viver disso, né? Eu não acho que seja algo que eu vá viver disso, né? Principalmente física. Infelizmente a gente mora num país que não aprecia muito ciência, né? Então é muito Realmente. complicado você viver disso, né? Então algo como engenharia de computação, que é algo que eu também gosto bastante, poderia ser mais Proveitoso. viável financeiramente, Sim, né? sim. Mas com certeza estudar um pouco de tudo, continuar sempre estudando um pouco de tudo. Eu acho que Cara, por aí. Então, é. mas eu vou te falar uma coisa. Assim, que eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu quis dizer.
por exemplo, o podcast da Pixelpolis, se a gente conseguir remunerar isso daqui, por exemplo, lá no futuro, né? Óbvio. Porque eu não acho que a gente tenha a qualidade suficiente para isso. Mas se lá no futuro a gente conseguir ter a chance de monetizar isso daqui, eu não veria problema de ter isso aqui como uma segunda via de ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, você pode sim fazer várias coisas ao mesmo tempo, claro, seja regrado, tenha parcimônia, né, para não ficar como posso dizer, recheado de coisas. Mas assim, eu acho que você conseguiria, por exemplo, estudar da sua forma a teologia e quem sabe criar algum tipo de projeto simplesmente por criar um hobby, algo a mais, sabe? Sim. E ao mesmo tempo fazer a engenharia, por exemplo. Porque, por exemplo, esse professor meu, poxa, ele tem ele tem a licença para dar aula em matemática, ele pode falar sobre astronomia, ele pode falar sobre outros assuntos, no caso história, sobre a filosofia, sobre a sociologia. Então ele tem a capacidade de dar aula nessas áreas. Então assim, se como posso dizer, se ele quiser, ele pode dar aula de várias coisas e ao mesmo tempo sair ganhando porque ele está aproveitando algo que ele gosta. E eu acho que é mais ou menos essa mesma ideia. Eu quero fazer física? Quero. Só que eu quero empreender nessa área. É algo estranho, mas eu quero. Então assim, eu quero aproveitar vários mundos ao mesmo tempo e eu acho que isso é possível. Porque eu vejo muita gente que faz isso e que cria novas coisas e cria novas oportunidades. Então assim, tente, assim, eu te dou essa dica porque eu entrei nesse dilema há pouco tempo, mas eu acabei repensando. Tente ficar mais mente aberta nesse assunto de tipo assim, o que eu vou fazer? Será que eu só vou fazer isso? Ou será que eu posso dar um improvement, aí eu faço mais, sabe? Com certeza. A mesma coisa eu penso pro Falando em Liberdade, né? Como algo que sempre vai estar ali, né? Pra colaborar, pra ser um espaço mesmo, e como você mesmo falou, pra ser uma outra fonte de renda, com certeza. Bom, eu acho que vocês têm a qualidade de, tipo assim, um dia se tornar muito grande, porque, assim, para alguém que tem 15 anos fazer algo assim, um conteúdo legal, bem estruturado, editado, assim, para um início ele é bem editado, claro, assim, tem várias coisas que tem que melhorar, claro, obviamente. O PPP é a mesma coisa, claro, é a mesma ideia. Só que assim, pro início que vocês tomaram, bom, eu não sei quanto tempo que tá o Falando em Liberdade no ar, né? Mas assim, é um puta... O canal deve ter no máximo uns 4 meses. Então, porra, é um puta do a início. página do Twitter tem um pouquinho mais de tempo. Mas mesmo assim não é muito, não. Então, cara, mano, vocês Final criaram... do ano passado. Vocês criaram o Falando em Liberdade exatamente no momento em que o PPP foi criado, exemplo, sabe? Então, assim, eu acho que vocês têm o potencial de algum dia, quem sabe, crescer realmente, porque eu acho que a ideia de vocês é muito boa. E eu não vejo tanto assim. Bom, ao menos, na bolha que eu tô, eu não vejo tanta gente fazendo isso. Então, cara, tipo assim, eu falo assim, o meu sonho é cursar direito. Assim, cara, porque você fazendo esse tipo de faculdade, você tem 1000 escolhas no mercado de trabalho. Pra ser, que nem, você pode ser professor de direito, você pode atuar em empresa, você pode fazer várias coisas. Agora, tipo assim, você apostar em história e filosofia no cenário, do jeito que tá, os professores, o salário que eles recebem hoje em dia, é algo mais arriscado. E, tipo assim, eu tenho esse medo de arriscar desse jeito. Mas, cara, aí foi até o que tipo, organização e tal. Se o Falando em Liberdade der certo, e que se Deus quiser vai dar certo, cara, com certeza que daí minha vida vai ser focada na pedagogia, sabe? Aí eu vou fazer história, eu vou querer dar aula, eu vou querer aumentar o Falando em Liberdade, sabe? Tipo, eu falo pro Thiago que se der certo, eu quero ter uma equipe, tipo, de pessoas que
participem, de pessoas com diferentes ideologias participem, que a gente faça realmente um movimento, sabe? O Sim, movimento da educação. é tipo aquele canal, qual que é o nome? Qual que é o nome? É o Spotnix, eu não sei se vocês sabem. É, Sim, Eu é acho, tipo, é tipo isso. assim, Tipo Spotnix. eu sei que o jeito que eles fazem é bem diferente, óbvio, mas eles têm essa pegada mais ou menos. Eles são bem isentos sim. também. É mais num sentido. Eles fazem mais num jeito meio jornalístico, né? Sim, sim, sim. Mas ainda assim É. é uma ótima Mas referência. é tipo isso. Sim. Eu, Cara, eu também tenho muito essa questão de educação, eu gosto muito disso. E também pretendo dar aula, mas mais nessas áreas, né? Mas eu também gosto muito disso, eu acho que isso é muito importante. bom. Sim, e tipo assim, é o que eu falo, o que eu já falei pro Thiaguinho, e tipo assim, cara, agora no momento, se eu falar em liberdade, não crescer tipo, por alguma coisa, a gente não conseguir fazer o canal crescer nem nada, eu e o Thiago a gente já tem nossos planos de tipo, aí ele vai fazer na área dele de exatas, aí eu vou pra minha área de humanas, fazer tal faculdade e tal, mas o que eu queria mesmo era eu falando em liberdade desse certo e que, tipo assim, mais pessoas engajassem, que, tipo, se tornasse, sei lá, uma pegada mais Spotnik, sabe? Com uma equipe trabalhando, tipo, de pessoas engajadas, tipo um movimento mesmo. E é o que eu Cara, espero pro aham. canal. Não custa nada tentar, né? Realmente não Não custa nada custa- tentar. E eu não sei se vocês investiram nesse canal. Houve algum investimento, tipo de câmera, equipamento ou alguma coisa assim? Ou Não, ainda não? Não, tempo. Só tempo. só Ah, tempo, então, bastante tempo. cara, pensa só. Isso é verdade. Bastante tempo. Foram-se 4 meses desde o momento em que vocês criaram o canal, certo? Por mais que vocês ainda Uhum. tinham o Uhum. Twitter. Ou seja, vocês gastaram 4 meses e vocês cresceram 182 inscritos. E vocês fizeram vídeos muito interessantes quanto às questões políticas, entre elas, em momento de eleição, falar sobre o que um vereador de direita ou de esquerda faz, exemplo, certo? Uhum. Cara, Sim. vocês chegaram nesse ponto de conseguir chamar alguém de fora e atrair esse tipo de temática, algo que é mais sério. Então eu vejo que vocês estão se tornando mais profissionais nesse aspecto, tipo, dentro dos limites. Ou seja, Sim. é algo que tende a crescer. Só que eu diria assim, aqui vai a minha dica. Porra, vocês têm 15 anos de idade. Vocês têm bastante tempo até chegar na faculdade. Vocês têm bastante tempo também até isso dar certo. Por exemplo, a gente criou, o Heron e o João, a gente criou o PPP há 4 meses atrás também, acho que há mais tempo, na verdade. Que a gente começou no mercado de podcast que ainda é novo aqui no Brasil, ou seja, é óbvio que a gente vai ser bem menor. E a gente não tem vídeo, a gente começou sem dinheiro algum, a gente não tem dinheiro, a gente não investiu um centavo nisso. Foi só tempo nosso e vontade. E a gente ainda tem vontade de fazer várias coisas, a gente tem vários projetos para aplicar aqui no PPP. E a gente quer expandir isso, sabe? Eu tive Uhum. uma conversa com ele já sobre qual seria o futuro do PPP. E eu tenho o sonho de que, se possível, ano que vem, a gente, todo mundo passe na Unicamp, porque a gente vai fazer física lá, se possível, se Deus quiser também. Eu tô estudando pra isso, né? Imagina nós três lá no campus, a gente racha um AP e faz o estúdio da Pixelpolis lá, sabe? Que é possível, é uma Sim. variável, sabe? É algo que pode ocorrer. E Uhum. se possível, eu já conversei também sobre eles, a gente também quer expandir o podcast da Pixelpolis, mas não podcast da Pixelpolis, mas sim Pixelpolis, para quem sabe criar uma empresa ou alguma coisa assim, sabe? Criar algo que não seja apenas podcast, sabe? Porque a gente tem outras qualidades, a gente tem outras vontades, assim, a gente faz, como posso dizer, outras dinâmicas, quem sabe. A gente até pensou em fazer venda de cueca do PPP, cara. Não sei por que essa ideia veio, Uma boa, mas... eu compraria. Cara, a gente, eu, Empreendedorismo. mano, eu falei assim, É. eu falei assim, gente, bora fazer uma cueca do PPP, mas antes da gente anunciar, a gente fica forte, a gente vai na academia todo dia, a gente fica monstro, a gente faz essa cueca, a gente tira uma foto lá no Instagram, a gente vende a cueca, né, porque a gente vai fazer algum tipo de marketing, né,
Só que ao mesmo tempo que a gente tá vendendo a cueca, a gente vai estar demonstrando os nossos corpos lindos, nossos corpos lindos. E aí vai vir mais engajamento da comunidade LGBT e das mulheres. Ou seja, a gente vai aumentar duplamente o nosso público de mulheres e gays e lésbicas e afins. Então, assim, Genial, Marketing genial. puro, parabéns. marketing... Mano, a gente é muito marqueteiro, cara. A gente é muito marqueteiro. Nem Você não- precisa de faculdade de publicidade. Parabéns. Cara, a gente tem cada ideia louca. Às vezes, tipo, às vezes a gente se junta aqui no Discord pra ficar indo de vídeo em vídeo comentando merda ou comentando, tipo, coisas interessantes do vídeo ou simplesmente só comentando alguma coisa aleatória lá no vídeo pra gente ganhar like e o povo ver mais a gente, sabe? E isso, aliás, tá funcionando. A gente tem, tipo, reais provas de que isso funfou. Cara, o jeito que a gente faz marketing é muito legal, porque, exemplo, o João. O João, ele usa muito a Twitch, né? Aí, de vez em quando, surge aqueles streamers que eles acabam divulgando conteúdo de outras pessoas. E ele, Sim. mano, várias vezes ele já teve a oportunidade de divulgar a gente. Só que o cuzão, ele sempre caga nesse momento, né? Ele sempre esquece de alguma coisa e isso não ocorre. Então a gente ficou mais esperto agora. Ou seja, da próxima vez que o João for sorteado para ser recomendado por algum streamer ou algum streamer vê ele, seja porque ele, sei lá, pediu ou alguma coisa assim, a gente ficou mais esperto para que isso ocorra e para que a gente ganhe algum tipo de engajamento. Então, assim, a gente tá tentando realmente ser bem marqueteiro nesse aspecto. Ai. Eu e o Thiago, a gente tá penando nessa parte de publicidade. A gente não consegue. Tipo, cara, o nosso canal cresceu muito por conta, assim, cara, porque a comunidade ANCAP no Twitter é muito Ela ativa. é muito ativa, realmente. Sim. Tipo assim, Boa parte daquelas o Thiago, pessoas são mancadas. tipo assim, então assim, o Thiago é muito ativo nessa comunidade, mesmo ele não sendo um ANCAP, eu vejo lá ele tretando, conversando com as pessoas. E tipo assim, depois que eu anunciei o canal lá, tipo assim, eu vi pessoas tipo de grande representatividade no movimento compartilhando assim os nossos vídeos. E, tipo assim, foi isso que também ajudou muito o canal. Então, Cara, assim, que foda. mas foi a única vez que a gente acertou no marketing. Depois, nossa, a gente cagou em tudo. Olha, calma lá. Quando a gente... Fala aí. No começo do canal, a gente fez umas threads, tal, 2, né? Pra ser bem sincero. Mas foi o que no começo do canal fez o canal crescer bastante, né? Foram aquela... Inclusive, a segunda, que foi o Gustavo que escreveu, deu, acho que, mais de 20 mil impressões no Twitter. Então, tipo... Não likes, impressões, tipo, pessoas que viram, né? Porque muita gente, assim, até que grande, divulgou e tudo mais. Mas foi bem por causa dessa comunidade. Entendo. Teve um foda. meme que eu fiz, porque, tipo assim, antes, tipo assim, a página era voltada para um aspecto só. Mas aí depois Thiago, a gente falou, cara, não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente quer. A gente tem que fazer diferente, sabe? Então, vamos expandir. E a gente expandiu. Mas quando era algo só, tipo, seguindo numa linha, a gente fez um meme que chegou no Paulo Cogos. Chegou? Foda. Chegou, o cara curtiu o nosso meme. E qual que era o meme, só pra mim ter uma ideia? Eu acho que a gente até apagou do nosso perfil. Tipo assim, acho que ele curtiu. O que Tá que numa pasta aconteceu? no meu computador, eu acho. A gente, como depois que a gente teve, tipo, a gente decidiu expandir o canal, eu falei, cara, apaga todos os memes e vamos recomeçar. Apaga tudo aí. Apaga a nossa história. Mas, cara, eu acho muito legal essa parada de, tipo assim, algumas comunidades ajudarem conteúdos, assim, criadores de conteúdos novos, né? Por exemplo, é que assim, é que o Flow, por exemplo, a gente se inspirou no Flow, mano,
eu não posso falar de podcast da Pixelpolis sem falar do Flow, por mais que a gente tenha assim a nossa originalidade, né? E como como a gente só tem a perspectiva boa, uma das, né? No caso, a maior hoje em dia é o Flow. Eu sei que tem outros, como exemplo, o Nerdcast, eu sei que tem o... Qual que é o novo? Desculpa, qual que é o nome? O Synapsecast, entre outros assuntos. O Poucas, do Cauê, do Cauê e tal. E sim, tem também do Christian. Eu sei que a gente tem esses criadores de conteúdos, aliás, novos, fazendo podcast. Então, assim, pra mim, podcast da Pixelpolis, entrar nesse meio, que já tem gente grande, já tem gente conhecida, começando nesse novo mercado, é uma aposta. E a comunidade, ela vai ficar só centrada neles por enquanto, sabe? Até eles ficarem de saco cheio, sabe? Assim, nossa, eu não... chega de Flow, exemplo. Vamos ver se tem gente mais interessante, ou se tem uma dinâmica diferente deles que seja mais inovadora. Até esse momento chegar, eu acho que a gente vai ficar bem underground mesmo. E eu quero... Bom, esperançosamente a gente vai crescer até o ano que vem. A gente tá tentando, a gente realmente quer tentar também ter o nosso próprio estúdio, se possível lá no futuro, se todo mundo passar no curso de física da Unicamp. E não só isso, né, mano? Se a gente conseguir, a gente vai poder ter o nosso estúdio, a gente vai poder meio que fazer o nosso cantinho e fazer isso com vídeo, o que eu acho que atrai muito mais do que atrairia só o áudio, né? E então, assim, acho que o meu caminho ele vai ser mais difícil, porque a comunidade em si ela é muito centralizada neles, né? Mas aí é algo que eu tenho que lidar, eu tenho que ver o que eu faço. É que, tipo assim, a comunidade que eu e o Thiago a gente acompanha mais, tipo, tem muita coisa nova, é muito canal, assim, pequeno, mas muito relevante. E tem poucos, tipo assim, no movimento ANCAP, quem que você, tipo, pega? Rafael Lima e Paulo Cogos. São os canais o próprio maiores Cogos, do o canal movimento. dele tem um pouco mais de 100 mil inscritos. E ele é extremamente relevante, né? Pior que todo mundo conhece ele, cara. E ele nem tanta... assim, ele é alguém que, tipo, ele chegou nesse mundo, assim, a visibilidade que ele ganhou foi há pouco tempo, aliás, acho que faz alguns anos, né? Não faz tanto tempo assim. E ele é muito grande, só que ele tem muito pouco inscrito, cara. E é foda. Sim. Assim, o modo que eu conheci ele foi bem... tipo, você tá ligado aqueles vídeos que... Não, desculpa. Aquelas lives que antes ele fazia? Bom, eu sei que ele faz ainda lives, né? Mas assim... Acho que ele faz até hoje. Sim, ele faz. Sim, sei. Só que antes ele ficava muito puto nessas Aí lives. tem uns vídeos dele fritando. Sim, e foi assim que eu conheci ele, cara. Foi assim que eu conheci. Muito bom. Eu sempre gostei dele. Assim, eu não sou ANCAP. Eu não sou ANCAP. Eu sou mais... Como posso dizer? Eu tenho parcimônia nesse modo de pensar. Mas apesar de eu não curtir tanto a ideia do Estado ser tão impositório, né? Eu até falaria que eu não era, mas eu já me entreguei na entrevista, então eu vou ficar quieto. Mas assim, eu acho que o Cogos é um cara muito foda, mano. Eu gosto dele, Enfim. Então, é que daí, tipo assim, a comunidade de podcast na qual você participa é mais ativo, já é tipo assim, tem muitos canais e, tipo, todos você vê passa de 200 mil inscritos, sabe? As pessoas dentro deles são bastante relevantes. Aí você vai ver, tipo, na comunidade que eu e o Thiago a gente é mais ativo, tipo assim, o maior canal que fala sobre esse tipo de assunto que, tipo, no caso, a gente é mais ativo, é o Ideias Radicais com 500 mil inscritos. E que é muito hateado pela comunidade. Mano, eu vejo alguns vídeos dele. Eu acho legal. Não, tipo assim, a própria comunidade fala que ele não é de verdade, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, meio que ele é da comunidade sem ser da comunidade. Sei. Ele é muito falado nessa comunidade.
eu diria. Tem 600. Na verdade, ele tem 600. Cresceu? Ah, que bom. Né? Mas assim, mesmo a gente tendo nossas opiniões, eu brinco com o Thiago, eu falo, cara, meu sonho é entrevistar o Guilherme Boulos. A gente entrevistando o cara, porque, tipo assim, depois que a gente fez esse quadro de o que faz um vereador e tudo mais, eu falei, cara, um dia eu quero chegar no Guilherme Boulos e ter um papo com ele. Por quê? Porque mesmo a gente tendo opiniões diferentes, querendo ou não, o cara é inteligente. Sim, ele é. O cara é inteligente. Ele defende aquilo que ele acredita sem É, ser... ele defende, ele sabe como defender aquilo que ele defende. E, tipo assim, mesmo eu discordando em muita coisa que ele fala, eu quero muito conversar com esse cara, porque eu quero entender, eu quero conversar com ele, igual o Flow fez. Sim. Sabe, conversou com ele, eu falei, cara, um dia eu quero estar na cadeira do Monark pra conversar com ele. Cara, eu concordo com você nesse aspecto. Tipo, eu vejo que tem muita gente que eu queira conversar, que são mais famosos, eu diria. Entre eles o Boulos também, porque assim... Mano, eu não sei qual que seria o papo com ele, porque, primeiro, eu não concordo com ele em vários aspectos. E eu não sou tão engajado nessa questão de política esquerda, porque assim, eu não sei muito sobre, sabe? Então assim, eu não sei como é que seria o papo com ele, mas eu sei que ele é muito gente... Eu sei que ele parece ser muito povão ao ponto de que ele faria com qualquer um, sabe? E ele faz isso, aliás. Então assim, então, eu acho que tipo seria assim, muito porque produtivo. o que a gente vê? O que a gente vê o povo falando sobre ele? Ah, ele invade propriedade privada, que isso, que aquilo. E eu queria buscar entender, tipo assim, cara, o que você acha sobre isso? Qual que é a sua visão sobre isso? Você realmente invade ou é alguma coisa? Mas ele falando pra mim, entendeu? Aí eu brinco com o Thiago, falo, cara, um dia que a gente conseguir entrevistar esse cara, pode cancelar o canal, porque não precisa mais. A gente já atingiu Acabou. quem a gente precisava atingir. É a meta. Mano, sabe qual que é a meta do PPP? Qual? Eu não sei se você sabe. Enfim, cara, no nosso terceiro episódio do PPP, quando ele tinha 8 inscritos, a gente tinha falado, um dia a gente vai entrevistar, ou melhor, a gente vai conversar com o Flow Podcast. Um dia o Flow Podcast vai aparecer no nosso podcast. E sabe por que aquele momento que, tipo, quando a gente se conheceu, aliás, né, que foi quando o Igor... Ele respondeu o meu tweet falando que ele participaria. Sabe por que eu fiquei tão animado? Por mais que eu soubesse que não ia rolar, porque a gente era... A vibe não era a mesma. É por conta disso. Porque, mano, a gente iria alcançar o nosso objetivo que a gente tinha colocado lá pra frente, lá no 1000º episódio. Seria, tipo, concluído. Aí a gente não teria mais motivo pra viver, sabe, eu acho. E, tipo assim, realmente eu acho que eu adoraria ter uma conversa com o Monark e com o Igor sobre qualquer tema, foda-se. Tipo, mano, porque eu acho que acho que a proposta seria feita já, tipo, porque a gente só criou o PPP por conta do Flow, entre outras... Não, desculpa, a gente só criou o PPP por conta do Flow e entre outros podcasts. Então, assim, eu acho que nosso objetivo final seria fazer o Igor e o Monark sentar na nossa cadeira e conversar com a gente mano a mano, sabe? Sobre, sei lá, qualquer assunto, cara, qualquer coisa que vier na mente. Sim. Esperançosamente, algum dia isso vai ocorrer de verdade. Então, assim, de meta, conversar com alguém que pensa diferente de mim é o Boulos. Eu acho que, assim, é um cara que, tipo, sabe, ele é muito engajado, tem muito seguidor, e ele defende à risca o que ele acha, ele sabe do que ele tá falando, e, tipo assim, era um dos meus objetivos pro canal, porque eu acho que o do Thiago é diferente, eu acho que o objetivo dele era lamber as bolas do Milton Friedman, eu acho. Brincadeira à parte. Caralho. Brincadeira à parte. Mas, assim, a nossa página veio... não sei, eu acho que, tipo assim, a gente não conseguiu se inspirar em alguém, sabe? Eu acho que foi uma composição de muita coisa, tipo, sei lá, a nossa vontade de Tem várias pessoas diferentes, né? Uhum. Mas é que eu acho que vocês são muito mais originais. Porque, por exemplo, a gente tenta ter a nossa originalidade. O PPP é o PPP, a gente não... Assim, a gente teve o Flow como inspiração, e novamente eu tô falando aqui do Flow, meu Deus do céu, mas enfim...
Mas a gente é a gente. Só que a gente teve uma base, né? Que é a conversa livre. E a gente pegou, obviamente, deles. Só que vocês, eu acho que não surgiu de alguém. Eita. Eu não acho que surgiu de alguém isso daí. Eu acho que foi da personalidade de vocês dois e da vontade que vocês Eu têm. saí de. Relaxa. Uai, Enfim, tá bom. eu acho que é da personalidade já de vocês e isso acabou criando o canal Falando em Liberdade, sabe? Não sei se. Sim. Bom, eu não sei se vocês concordam. É o que eu vejo, assim, como um terceiro. Tipo assim, eu acho que foi isso que aconteceu, porque o Thiago teve as inspirações dele pra entrar no projeto, eu tive as minhas inspirações. Então, tipo assim, eu acho que foi uma composição de vários fatores, sabe? Tipo, várias coisas que fez a gente criar o Fala em Liberdade. Não só que nem a gente se atiu no movimento ANCAP, não só tipo as grandes inspirações desse movimento, mas de outras coisas, sabe? Tipo assim, a gente vê, vamos supor, em 2018, vamos pegar um exemplo. Eu e o Thiago, a gente curtia bastante Kim Kataguiri, Mamãe Falei, sabe? E, tipo assim, você vê os caras surgindo na internet e indo para cargos públicos, mobilizando uma galera. Então, tipo assim, aí a gente viu aquilo e falou, cara, show isso daí. Mas daí passou um tempo, a gente parou com aquilo. Aí a gente pega aquele negócio de tipo, nossa, cara, tem como a gente surgir na internet, não ter para cargo público, nada, mas para a área da educação, que é uma área super importante no debate público. Uhum. Então eu acho que, tipo assim, na minha visão, Sim. acho que foi um desses aspectos, assim, a gente pegou de várias pessoas, várias, que da minha parte eu pego inspirações de várias pessoas, tanto assim, canal que eu me inspiro, por exemplo, aquele personagem que eu fiz, o alemão Filósofos em Formação, de um vídeo explicando o que é política, me inspirei num cara que eu acho muito louco que ele faz, chamado Aldino Vilão, que ele explica filosofia, tipo assim, com gíria de quebrada, Sim, sabe? eu sei quem que é esse cara. Aliás, ele teve Então, uma conversa, ele teve a possibilidade de ter uma conversa com o Pondé, né, mano? Eu também vi esse sim, vídeo. sim, O cara é foda. eu virei, nossa, e tipo assim, eu vendo esse cara tendo essa oportunidade, eu falei, cara, eu consigo também chegar ali, quem sabe? Entendeu? Sim. E assim, Sim. aí eu meio que me inspirei nele pra fazer aquele personagem, pra tipo, nossa, as pessoas se interessarem um pouco mais, pra chegar também em pessoas diferentes, sabe? Porque do mesmo jeito que o Aldino surgiu de um negócio mais de periferia e tudo mais, e ele conseguiu se interessar por filosofia e ele quer passar isso para as pessoas, é o que eu quero fazer com política, com economia, com história, filosofia. Então É, aí eu fico buscando várias inspirações e o muito canal bom. Falando em Liberdade surgiu disso. Por isso o nome Falando em Liberdade. Foda, foda demais, cara. E assim, eu desejo todo bom trabalho pra vocês, porque, bom, assim, eu sou bem chato quanto a projetos e eu vejo um potencial do caralho em vocês. Então assim, aproveitem, tá bom? Aproveitem Pô, mesmo. cara, valeu. E, bom, cara, a gente já fez 1h30 de conversa. Acho que Nossa, passou rápido. passou bastante Nossa, rápido. É sempre assim. Conversa 2 é sempre foi assim. muito bom, foi muito bom. Acho que a gente vai ter que rolar uma conversa 2.0 daqui a pouco. Opa! Parte 2, parte 2. Mas enfim. Parte 2. Bom, o que vocês acharam da conversa, mano? Bom, Cara, eu achei muito louco. Tipo assim, eu confesso que eu tava. Hoje eu tô menos nervoso, tipo, do que eu tava na nossa primeira conversa. Hoje foi. Porque na outra definitivamente. eu tinha dados pra falar, eu tinha argumentos pra que as pessoas ouvissem e falassem, não, esse moleque não é tão burro como ele aparenta ser, sabe? ai, mano, Então, relaxa. assim, aí eu tava. Mas hoje foi, cara, de boa. A Foi. gente conversou, cara, foi muito louco. E, tipo assim, da última vez que você falou que, tipo assim, é pra gente fazer mais projetos juntos, particularmente, eu tô pensando em projetos que a gente pode tentar na área da física, com vocês pro nosso canal, sabe? Eu ainda tô pensando porque eu curti muito a ideia de vocês, tipo, um podcast, vocês também ser da área de exatas, principalmente da física. E eu quero ter mais projetos futuramente com vocês, porque acho a ideia de vocês muito louca.
E vocês também são muito da hora. Parabéns, viu? Ah, cara, muito. Agora eu fico Sim. sem jeito, mano, porque eu não sei receber elogios assim, mas muito obrigado, cara. E quanto ao que tu disse, essa ideia aí que tu pensou, eu vou compartilhar um sonho também agora que eu tenho. Que, tipo, lembra quando eu falei ali atrás, né, agora há pouco, que eu também tinha intuito, eu tenho o intuito de expandir a Pixelpolis, assim, o Pixelpolis para um projeto maior do que apenas um podcast. Hum. Eu não sei se você conhece o canal Ciência Todo Dia. Tu sabe? Ah, eu acho que o Thiago deve Sim, conhecer. sim. Eu não conheço. Conheço. Então, Ciência Todo Dia é basicamente um canal de física, mas ele fala sobre outros assuntos também, envolvendo isso, claro. Muito E legal. são vídeos didáticos sobre física e sobre algumas questões, algumas coisas além da simplicidade que há no ensino médio de física, certo? E, cara, eu sempre tive vontade de fazer um conteúdo assim. Por mais que eu ainda seja muito leigo nessa área, porque eu tô no ensino médio, obviamente. Então, assim, cara, se tu quiser, eu converso com o Heron e com o João, e a gente bota esse projeto em prática, e aí a gente faz uma collab junto, assim, pra, sei lá, fazer uma série de episódios falando sobre física clássica, exemplo, vai. Ou a física é moderna, só que de uma maneira bem simples, porque é algo é algo bem difícil mesmo. É algo que vai além da Então, nossa como eu sou meio. Ai, cara, se eu não me disser, eu sou. leigo. Eu acho que é leigo nessa parte, sabe? De física. Tipo assim, então, eu vou até te falar aqui minha ideia, qual que era a minha ideia. Por exemplo, cara, vamos chamar os caras para explicar quem foi Albert Einstein, o que que ele fez. Ele não, tipo assim, ele foi o cara que criou a bomba atômica. Como é que ele criou? Como que funciona? Porque eu acho que isso é na área de física. Então, tipo assim, fazer algo desse tipo. E a sua ideia, eu acho que cabe muito no que eu tava tentando planejar. E eu curto, eu acho que, assim, por minha parte, eu topo. Com certeza. A gente vai conversando. Eu vou falar com os caras, eu vou ver se eles topam, porque eu acho que é uma ideia do caralho, sabe? Tipo, é principalmente que, tipo, nós três, incrível que pareça, nós três queremos a mesma coisa, sabe? A gente vai eventualmente dar aula. Então eu acho que é uma maneira de treinar e é algo que a gente pode meio que fazer isso roteirizado, então eu acho que é menos pior do que você fazer do que tu dar aula pessoalmente. E veja bem, eu já tive essa experiência, é algo menos, como posso dizer, menos... Você fica menos ansioso. Então assim, vamos ver, né? Aí a gente cria essa collab. Aí se o Thiago, já que ele curte, quiser participar junto, porra, pra auxiliar a gente. Então, essas coisas de física, número, x, y, é tudo com o Thiago. Não, de boa. Aí a gente conversa assim. Eu vou ver com ele. Isso aí é com o Thiago. Agora, quando você for falar assim, e aí, Gustavo, vamos falar a história do, sei lá, um exemplo, Albert Einstein, ou vamos explicar a filosofia por trás da física, como surgiu, aí você fala comigo, porque se ser número, eu vou bostejar, aí você vai, nossa, que cara burro. Não vou mais fazer projeto com ele. Mano, mas querendo ou não, dá pra gente sim fazer uma trajetória em que tu participe. Porque, por exemplo, o início da física, querendo ou não, ela foi assim. O início da matemática e da física, querendo ou não, foi na Grécia Antiga. E... Filosofia. Como de. E começou a partir da filosofia. E aí, ao longo do tempo, Tales, né? Aí ao longo do tempo ela foi se divergindo em outras áreas. Então assim, a filosofia é a mãe de todas as matérias, eu diria. Falam que a filosofia é o pai de todas as matérias. E é basicamente isso mesmo. E, mano, pra você ter uma ideia, um dos primeiros filósofos, se eu não me engano, acho que foi um dos primeiros, Tales de Mileto. Sabia que quando a gente vai estudar a elétrica, a eletrostática, a gente fala sobre Tales de Mileto? Porque ele teve a brilhante ideia de... ele viu, na verdade, que se a gente esfregasse um pedaço de âmbar, que é como se fosse... Como é que fala? É como se fosse acho que é um óleo
só que petrificado. É alguma coisa assim. Agora eu tenho que ir atrás, porque eu acho que eu falei merda. Mas enfim. Ele viu que se tu esfregasse isso em algum tipo de tecido, esse pedaço de âmbar, ele meio que ficava eletrizado, ele ficava eletrizado com alguma carga, e assim era possível, como posso dizer, tu atrair alguns pedacinhos de folha, papel, etc e tal. Uhum. É o que a gente faz exemplo com um balão, uma caneta, etc e tal. Então assim, é por conta de um filósofo lá atrás que isso surgiu, sabe? Então assim, dá pra gente falar muito sobre a filosofia no início e depois ir pra física, assim. De algum modo, cara, claro. então falando eu olhei bem aqui rapidinho, seriamente, o âmbar é tipo o petróleo da resina das árvores. Aí, tipo, vira meio que uma pedrinha. Isso mesmo. Enfim, então fala, assim, Gustavo. cara, vamos pensar seriamente em colocar esse projeto no papel, essa collab, porque eu já estava pensando em fazer um projeto com vocês, por conta da área da física e por conta do Thiago também curtir bastante física. E como a Falando em Liberdade não é só, então, tipo assim, é focado sim para trazer a política em forma de história e filosofia, mas como é também um movimento de educação. Então, é importante a gente tentar trazer a área de exatas de uma maneira mais leve, do jeito que eu e o Thiago tentamos trazer a política ao todo. Beleza, mano. Então é isso. A gente já tem então algumas ideias para se pensar. Bom, eu agradeço demais que vocês tenham participado de hoje. Eu sei que foi muito corrido. Desculpa eu ter chamado assim do nada, né? Eu ter feito isso. A gente pede desculpa, né? Porque a gente não conseguiu responder no Twitter, né, Thiago? Desculpa. É que às vezes lá não notifica mesmo. É uma merda lá. Enfim. Bom, então agradeço pela participação. E você aí, ouvinte, se você ouviu até aqui, por favor, vá lá nas redes do podcast da Pixelpolis, né, lá nas nossas redes sociais. Nós criamos um Discord para o podcast da Pixelpolis, onde você pode participar da nossa nova comunidade que a gente está tentando montar, aos poucos, obviamente, porque a gente ainda é iniciante. Mas se você quiser entrar lá para mandar meme, se tu quiser xingar alguém lá, bom, vai lá, aproveita. E lá a gente tem algumas salas de jogos para que a comunidade interaja entre si. E ao longo do tempo a gente vai, quem sabe assim, expandindo essa ideia. Se tiver LOL, eu topo. Lá tem LOL. Então partiu. Então depois eu te mando o link. Enfim, também, por favor, visite as redes sociais do Falando em Liberdade. Vai estar tudo aí na descrição, inclusive o canal deles, né? Se inscreve lá, vê o conteúdo deles se você se interessar por política, entre outros assuntos. E quem sabe, né, no futuro mesmo esse projeto role de verdade, né? Então, muito obrigado. E vocês têm alguma coisa pra falar antes de eu acabar? Se inscrevam no canal. Peraí, qual doce? E deem um like. Dê um like aqui nesse vídeo que você tá vendo. E também vai lá no Falando em Liberdade para se inscrever no nosso canal. Beleza. Então e também isso. dê o like. Então é isso, guys. Muito obrigado. E até a próxima.